Madrugada, hoje, o primeiro capítulo da série Romênia. Nossa série será dividida em vários capítulos, sem pressa de contar e mostrar uma história de muitos séculos. Na primeira parte, o país da Romênia, ou melhor, o país do Lord Drácula, sua origem e a sua história. A Romênia é uma república unitária, semi-presidencialista, localizada no centro-sudeste da Europa, no norte da Península dos Balcãs e na costa ocidental do Mar Negro. O país faz fronteira com a Hungria, Sérvia, Ucrânia, Moldávia, Bulgária, abrangendo um território de 238.391 km², com um clima predominantemente temperado continental. O país possui cerca de 20,1 milhões de habitantes, sendo o sétimo membro mais populoso da União Europeia. Sua capital é Bucareste. É a sexta maior cidade da União Europeia. Da sua crença, 90% da população identifica-se como praticantes da religião ortodoxa oriental e são falantes nativos do romeno, uma língua românica. Possuindo uma rica história cultural, a Romênia tem sido o lar de artistas, músicos e inventores influentes e apresenta uma variedade de atrações turísticas como o Castelo de Drácula. Seu surgimento se deu no interior dos territórios da antiga Dácia, uma província do Império Romano, assim como dos principados da Moldávia e da Valáquia, formando uma união pessoal em 1859. A nação conquistou a independência do Império Otomano em 1877 e no final da Primeira Guerra Mundial. Transilvânia, Bucovina e Bessarábia uniram-se com o soberano reino da Romênia. No final da Segunda Guerra Mundial, os territórios que hoje correspondem aproximadamente à Moldávia foram ocupados pela União Soviética e o país tornou-se uma república socialista e membro do Pacto da Varsóvia. Após a Revolução Romena de 1989, a nação começou uma transição para a democracia e a economia do mercado capitalista. Desde então, os padrões de vida da população têm sido uma grande melhoria e atualmente a Romênia é um país de renda média alta, com um alto índice de desenvolvimento humano. É membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, desde 2004 e faz parte da União Europeia desde 2007. Após um rápido crescimento econômico na década de 2000, o país tem uma economia predominantemente baseada em serviços e é um produtor e exportador de máquinas e de energia elétrica, com empresas como a Automobile Dacia. Seu nome Romênia é derivado do termo latino Romanus, que significa cidadão de Roma. O primeiro uso conhecido desta denominação foi atestado no século XVI por humanistas italianos que viajavam pela Transilvânia, Moldávia e Valáquia. Tem como documento mais antigo escrito em romeno uma carta do ano de 1521 conhecida como a Carta de Neactio de Campoling, que inclui a primeira ocorrência documentada do nome do país. A Valáquia é mencionada como Teara Romanesca
na ortografia antiga para a terra dos romenos, teara do latim terra, na ortografia atual, tara romanesca. Duas formas de ortografia, romã e romã, eram usadas indistantemente até desenvolvimentos sociolinguísticos no final do século XVII levarem a uma diferenciação semântica das duas formas. Romã passou a significar fiador, enquanto romã manteve o significado etnolinguístico original. Depois da abolição da servidão, em 1746, a palavra romã gradualmente caiu em desuso e a ortografia estabilizou-se na forma romã. Tudor Vladimiross, um líder revolucionário do início do século XIV, usou o termo România para se referir exclusivamente ao Principado da Valáquia. O uso do nome da Romênia para se referir à pátria comum de todos os romenos foi documentado pela primeira vez no início do século XIV. O nome foi adotado oficialmente em 11 de dezembro de 1861. Olá, madrugada! Ainda contando a história da Romênia, durante o período do domínio do Império Austro-Húngaro na Transilvânia e da Sucerana Otoma sobre a Valáquia e a Moldávia, a maioria dos romenos tinham poucos direitos num território onde eles eram a maioria da população. Temas nacionalistas tornaram-se populares durante a Revolta da Valáquia, em 1821, e nas revoluções de 1848 na Moldávia e na Valáquia. A bandeira adotada pelos revolucionários valáquios era um tricolor horizontal, azul, amarelo e vermelho, com azul acima, em linha com o sentido de liberdade, justiça, fraternidade. Enquanto os estudantes romenos em Paris saudaram o novo governo com a mesma bandeira, com um símbolo de união entre moldávios e valáquios. A mesma bandeira com o tricolor a ser montada verticalmente viria a ser oficialmente adotada como a bandeira nacional da Romênia. Após as fracassadas revoluções de 1848, nem todas as grandes potências apoiavam o desejo expresso dos romenos de se unir oficialmente em um único Estado. Mas, em 1859, depois da Guerra da Crimeia, os eleitores moldávios e valáquios votaram no mesmo líder, Alexandre João Cuza, como Donitor, príncipe governante em romeno, e os dois principados tornaram-se uma união pessoal, formalmente sob a sucerânia do Império Otomano. Após um golpe de Estado, em 1866, Cuza foi exilado e substituído pelo príncipe Carlos I da Romênia, da casa de Hohenzollern-Sigmaringen. Durante a Guerra Russo-Turca de 1877-1878, os romenos lutaram ao lado russo. E, na sequência, o país foi reconhecido como um Estado independente, tanto pelo Império Otomano quanto pelas grandes potências, através do Tratado de San Stefano e também do Tratado de Berlim. O novo reino da Romênia passou por um período de estabilidade e progresso até 1914, sendo que também anexou
a Dobruja do sul da Bulgária, após a Segunda Guerra Balcânica. Agora estarei falando para vocês sobre as guerras mundiais e Grande Romênia. O país se manteve neutro durante os 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. No entanto, após a assinatura do Tratado de Bucareste, segundo o qual a Romênia iria adquirir territórios com a maioria romena da Áustria-Hungria, o governo fez um acordo de paz com Tríplice Entente e declarou guerra contra a Tríplice Aliança. Em 27 de agosto de 1916, depois de conseguir alguns avanços iniciais, a campanha militar romena rapidamente se transformou em um desastre para o país, assim como para as potências centrais, que ocupariam 2/3 do território romeno dentro de alguns meses, antes de chegar a um impasse em 1917. As perdas militares e civis totais no período entre 1916 e 1918, dentro de fronteiras contemporâneas romenas, foram estimados em 748 mil mortos. Depois da guerra, a transferência da Bucovina da Áustria foi reconhecida com o Tratado de Saint-Germain-en-Laye de 1919. Do Banato e Transilvânia, da Hungria pelo Tratado de Trianon, de 1920, e da Bessábia, do domínio russo, pelo Tratado de Paris, em 1920. Durante o período entre guerras, conhecido como Grande Romênia, o país alcançou sua maior extensão territorial, quase 300 mil quilômetros quadrados. A aplicação de reformas agrícolas radicais e a aprovação de uma nova Constituição criaram um quadro democrático e permitiu um rápido crescimento econômico, com uma produção de petróleo de 7,2 milhões de toneladas em 1937. A Romênia era o segundo maior exportador da Europa e o 7º no mundo, além de também ser o segundo maior produtor de alimentos do continente europeu. No entanto, o início dos anos 1930 foram marcados por agitação social, elevando o desemprego e greves, sendo que houve mais de 25 governos seguidos ao longo dessa década. Em várias ocasiões dos últimos anos, antes da Segunda Guerra Mundial, os partidos democráticos foram exprimidos por conflitos com a Guarda de Ferro fascista, chauvinista e pelas tendências autoritárias do rei Carlos II. Ditador romeno Ion Antonescu, em reunião com Adolf Hitler em junho de 1941, o regime fascista de Ion Antonescu desempenhou um papel importante no Holocausto na Romênia. Dos governarados da Bessarábia, Bucovina e Transnistria foram assassinados durante a guerra, e pelo menos 11 mil ciganos romenos também foram mortos. Antonescu foi um condenado por crimes de guerra e executado em 9 de outubro, data que agora é o Dia Nacional da Comemoração do Holocausto na Romênia. Durante a Segunda Guerra, a Romênia tentou novamente permanecer neutra, mas em 28 de junho de 1940, o país recebeu um ultimato soviético com a ameaça implícita de invasão em caso de não cumprimento. Novamente, as potências estrangeiras criaram uma forte pressão sobre a Romênia, por meio de Pacto Molotov,
Ribbentrop, que não agressão, firmado em 23 de agosto de 1939 entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Como resultado, o governo e o exército romeno foram forçados a recuar da Bessarábia, bem como no norte da Bucovina, para assim evitar uma guerra com os soviéticos. O rei foi obrigado a abdicar e a nomear o general Ion Antonescu como o novo primeiro-ministro, com plenos poderes para governar o país por decreto real. A Romênia solicitou então a sua participação na campanha militar das potências do eixo. Posteriormente, o sul de Dobroja foi cedido à Bulgária, enquanto a Hungria recebeu o norte Transilvânia como resultado da arbitragem do eixo. A contribuição romena para a Operação Barbarossa foi enorme, sendo que o Exército Nacional contribuiu com 1,2 milhões de soldados no verão de 1944, atrás apenas da Alemanha nazista. O país era a principal fonte de petróleo do Terceiro Reich e, portanto, tornou-se alvo de intensos bombardeios promovidos pelos aliados. O crescente descontentamento entre a população finalmente atingiu o auge em agosto de 1944, com o golpe do rei Miguel, quando o país mudou de lado para se juntar aos aliados. Estima-se que o golpe encurtou a guerra em até 6 meses. Apesar do exército romeno ter sofrido 170 mil baixas depois de alternar entre os lados do conflito, o papel da Romênia na derrota dos nazistas não foi reconhecido pela Conferência de Paz de Paris de 1947, quando a União Soviética anexou a Bessarábia e outros territórios que correspondem aproximadamente ao atual território da República da Moldávia. Agora estarei falando para vocês, madrugada, sobre a ocupação soviética da Romênia e República Socialista da Romênia. Nikolai Ceausescu governou o país entre 1965 e 1989. Durante a ocupação soviética da Romênia, o governo dominado pelo Partido Comunista Romeno provocou novas eleições em 1946, que foram fraudulentamente vencidas, com a maioria fabricada de 70% dos votos. Dessa maneira, os comunistas romenos rapidamente se estabeleceram com a força política dominante do país. E em 1947 forçaram o rei Miguel I a abdicar e exilar-se quando então foi proclamada uma república popular. A Romênia permaneceu sob a ocupação militar e o controle econômico direto da União Soviética até o final dos anos de 1950. Durante esse período, os vastos recursos naturais do país foram continuamente drenados por empresas mistas soviéticas romenas, criadas para fins de exploração unilaterais. Em 1948, o Estado começou a nacionalizar empresas privadas e coletivizar a agricultura. Até o início dos anos 1960, o governo havia reduzido drasticamente as liberdades políticas e suprindo vigorosamente qualquer dissidência com a ajuda da Securitate, a política secreta romena. Durante este período, o regime lançou várias campanhas de expurgos, em que vários inimigos do Estado e elementos parasitas, entre eles muitos ativistas sionistas judeus, foram punidos de diferentes formas, como a deportação, o exílio interno e a internação em campos de trabalho forçado e prisões, às vezes por toda a vida.
além da execução extrajudicial. Não obstante, a resistência anticomunista romena foi uma das mais duradouras do Bloco de Leste. Uma comissão de 2006 estimou o número de vítimas diretas da repressão comunista em 2 milhões de pessoas. Revolução Romena de 1989. Em 1965, Nicolae Ceausescu chegou ao poder e começou a conduzir uma política externa, mais independente dos soviéticos. Desta maneira, a Romênia comunista tornou-se o único país do Pacto de Varsóvia que se recusou a participar da invasão de 1968 da Tchecoslováquia. Ceausescu ainda condenou publicamente a ação como um grande erro e um perigo grave para a paz da Europa e para o destino do comunismo no mundo. O país também foi o único Estado comunista a manter relações diplomáticas com Israel após a Guerra dos 6 Dias. Em 1967, além de ter estabelecido relações com a Alemanha Ocidental no mesmo ano, ao mesmo tempo, laços estreitos com os países árabes fizeram com que a Romênia pudesse desempenhar um papel fundamental nas negociações de paz entre Israel e Egito. Como a dívida externa romena aumentou acentuadamente entre 1977 e 1981, de 3 bilhões para 10 bilhões de dólares. A influência das organizações financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, cresceu em conflito gradual com o governo aristocrático de Ceausescu, que então iniciou uma política de reembolso total da dívida externa, através de imposições e medidas de austeridade que empobreceram a população e esgotaram a economia. Ao mesmo tempo, Ceausescu aumentou gradativamente a autoridade da política secreta e impôs o severo culto de personalidade, o que o levou a uma diminuição dramática na popularidade do ditador e culminou na sua queda e execução, juntamente com sua esposa, na violenta Revolução Romena de 1899. Na Idade Média, os romenos viviam em 3 principados: Valáquia, terra romena; Moldávia, em romeno Moldova; e Transilvânia. A existência de voivodatos romenos independentes na Transilvânia no século IX é mencionada em Feitos dos Húngaros. Mas por volta do século XII, a região tinha se tornado em grande parte autônoma do Reino da Hungria. Em outras áreas, estados locais muito pequenos e com diferentes graus de independência desenvolveram-se, mas apenas sob o regime de Bassarab I e Bodano I, que os principais maiores da Valáquia e da Moldávia surgiram, no século IX, para combater a ameaça do Império Otomano. Em 1541, toda a península dos Balcãs, além da Hungria, Moldávia, Valáquia e Transilvânia, estava sob suzerânia otomana, preservando autonomia interna parcial ou total até meados do século XIV, a Transilvânia até 1711. Este período é caracterizado por vários governantes proeminentes tais como Estevão o Grande, Basílio o Lobo, Alexandre o Bom e Demétrio Cantemiro, na Moldávia; Vlad o Empalador, Mircea o Velho, Mateus Bassarabe e Constantino Brancovano, na Valáquia; Gabriel Bethlen, no Principado da Transilvânia, assim como João Corvino e Matias Corvino, na Transilvânia.
enquanto ela ainda era parte do Reino da Hungria. Em 1600, os 3 principados eram governados simultaneamente pelo príncipe Miguel, o Valente, Mihai Viteazul, da Valáquia, que foi considerado posteriormente o precursor da Romênia moderna e tornou-se um ponto de referência para os nacionalistas, bem como um catalisador para a criação de um Estado romeno unificado. Após a Revolução, a Frente de Salvação Nacional, conduzida por Ion Iliescu, fez reformas democráticas e econômicas parciais. Em abril de 1990, um protesto que contestava os resultados das eleições e acusava a FSN, incluindo Iliescu, de ser composta por ex-comunistas e membros da Securitate, rapidamente cresceu para se tornar o que foi chamado de Golaniad. As manifestações pacíficas acabaram em violência, o que instigou a intervenção de minérios de carvão convocados por Iliescu. Este episódio foi amplamente documentado por meios de comunicação locais e estrangeiros. A subsequente desintegração da Frente de Salvação culminou na criação de vários partidos políticos, incluindo o Partido Social Democrata e o Partido Democrata. O governo anterior comandou a Romênia de 1990 até 1996, através de várias coalizões que tinham Ion Iliescu como chefe de Estado. Desde então, houve várias transições democráticas. Em 1996, Emil Constantinescu foi eleito presidente. Em 2000, Iliescu retornou ao poder, enquanto Traian Băsescu foi eleito em 2004 e, por pouco, reeleito em 2009. Após a Guerra Fria, o país desenvolveu laços mais estreitos com a Europa e os Estados Unidos, sendo que se tornou um dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 2004, além de ter hospedado em Bucareste a cúpula de 2008 da Aliança Militar, em junho de 1993, o governo romeno entregou um pedido de adesão à União Europeia. A Romênia tornou-se um Estado associado e, em 1995, um país candidato à adesão em 2004 e um membro pleno em 1 de janeiro de 2007. Após o Acordo de Livre Circulação com a União Europeia e a instabilidade econômica durante toda a década de 1990, um grande número de romenos emigraram para a América do Norte e a Europa Ocidental, com grandes comunidades principalmente na Itália e na Espanha. Atualmente, a diáspora romena é estimada em mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante a década de 2000, o país alcançou uma das mais altas taxas de crescimento econômico na Europa e tem sido referido às vezes como o tigre da Europa Oriental. Isto tem sido acompanhado por uma melhoria significativa do padrão de vida, assim como conseguiu reduzir a pobreza interna e estabelecer um Estado democrático funcional. No entanto, o desenvolvimento romeno sofreu um grande revés durante a Guerra-Recessão do final da década de 2000, o que teve como consequência uma grande contração do produto interno bruto e déficit orçamental em 2009. Isto levou o governo a pedir empréstimos ao FMI. A piora das condições econômicas levou a distúrbios e desencadeou uma crise política em 2012. A Romênia ainda enfrenta questões relacionadas à infraestrutura,
serviços médicos, educação e corrupção. No final de 2013, no entanto, a publicação britânica The Economist afirmou que o país tinha voltado a crescer. Os salários aumentavam rapidamente e o desemprego era inferior ao registrado no Reino Unido. A economia acelerada pelo governo por meio de um processo de liberalização que está abrindo novos setores, nomeadamente energia e de telecomunicações, para a concorrência e o investimento privado. Agora, madrugada, eu vou falar para vocês um pouco sobre a geografia. Mapa topográfico do país. Romênia, pela classificação climática de Köppen, uma grande parte das fronteiras da Romênia com a Sérvia e a Bulgária seguem o curso de Danúbio. O Danúbio deságua no Mar Negro, onde forma o delta do Danúbio, juntamente com o rio Prut, que serve de fronteira com a República da Moldávia. Os Montes Carpatos dominam a parte ocidental da Romênia, com picos de até 2.700 metros. O mais elevado, o Moldoviano, atinge os 2.744 metros. As principais cidades são a capital Bucareste, Brasov, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Brăila e Galați. O clima no país da Romênia. Devido à distância do mar aberto e por sua localização na porção sudeste do continente europeu, a Romênia tem um clima temperado e continental, com 4 estações definidas. A temperatura média anual é de 11 graus no sul e 8 graus no norte. No verão, as temperaturas mais médias em Bucareste sobem para 28 graus e temperaturas acima de 35 graus são bastante comuns nas zonas mais baixas do país. No inverno, a temperatura máxima média é inferior a 2 graus. Nível de precipitação atinge 750 mm por ano, apenas nas mais altas montanhas ocidentais, enquanto em Bucareste o índice cai para cerca de 600 mm. Ainda sobre a biodiversidade, grande parte do país está coberta por ecossistemas naturais e semi-naturais. A Romênia tem uma das maiores áreas de florestas intactas na Europa, que abrange quase 27% do seu território. A fauna é composta por 33.792 espécies de animais, invertebrados e vertebrados, com quase 400 espécies únicas de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, incluindo cerca de 50% da população de ursos marrons do mundo e 20% dos lobos do continente europeu, excluindo a Rússia. Mais de 3.700 espécies de plantas foram identificadas no país, das quais 23 foram consideradas monumentos naturais. 74 foram extintas, 39 estão ameaçadas de extinção, 171 estão vulneráveis, 1.253 são raras. Há quase 10 mil quilômetros quadrados de áreas protegidas, que cobrem 13 parques nacionais e 3 reservas da biosfera. O delta do Danúbio, com 5,8 mil quilômetros quadrados de área, é a maior região pantanosa contínua da Europa e mantém sozinho
1.688 espécies de plantas diferentes. A Romênia é um país histórico, localizado na Europa Ocidental, com uma população superior a 40 milhões de anos, como foi realçado após recentes descobertas. Não foi até o Paleolítico quando, ciente da proliferação da cultura deste país, quando o território foi dividido em aldeias e grupos populacionais de diferentes culturas. Uma vez que até hoje muitas coisas mudaram no país. Homo sapiens sapiens, de 40 milhões de anos atrás, foram os primeiros habitantes dessa região. Em seguida, veio o Homo sapiens, e mais tarde, no Paleolítico, foram desenvolvidas diferentes populações e culturas. A Confederação Tribal dos Getais foi encontrada por Dário na sua campanha dos Balcãs em 531 a.C. Os dácios foram derrotados pelo Império Romano no governo do imperador Trajano em duas campanhas que se estenderam de 101 a 107. E o centro do reino dos dácios tornou-se a província romana de Dácia. As campanhas góticas e cárpicas nos Balcãs durante 231 a 275 forçaram o Império Romano a reorganizar uma nova província romana da Dácia ao sul do Danúbio, fazendo com que a antiga Dácia se tornasse o reino dos godos até o final do século IV, quando foi incluído no Império Huno. Os Gépidas e os Ávaros governaram a Transilvânia até o século VIII, quando os búlgaros incluíram a Romênia ao seu império até o ano 1000. Os Pecênegas, os Cumanos, os Uzes também são mencionados por crônicas históricas no território da Romênia até a fundação dos principados valáquios, da Valáquia por Bassárabe e da Moldávia por Dragos durante o século XIV. Na Idade Média, os romanos viveram em três principais distritos: Valáquia, Moldávia e a nossa tão sonhada Transilvânia. A Valáquia e a Moldávia encontraram-se sob a suzerania do Império Otomano nos séculos XV e XVI, respectivamente, com autonomia interna e breves períodos de independência, com a Moldávia perdendo seu território oriental de Bassárábia para o Império Russo em 1812, seu território setentrional de Bucovina para o Império Austríaco em 1775 e seu território sudeste de Bulgária para o Império Otomano. A Romênia moderna nasceu quando os principados da Moldávia e da Valáquia fundiram-se em 1859 e sua independência foi ratificada pelos grandes poderes em 1877. Um príncipe da casa alemã recebeu a coroa do reino de Romênia, tornou-se rei e se chamava Carol I. Após a Primeira Guerra Mundial, na qual a Romênia participou, aliando-se às potências da Tríplice, com a desintegração do Império Russo dos Romanov e do Império Austro-Húngaro dos Habsburgo, a Romênia viu a sua área de soberania duplicada com as aquisições da Transilvânia e da Bessarábia. A Bessarábia e a Bucovina do Norte e a Bugec foram incorporados pela União Soviética em 1940, compreendendo principalmente a atual República da Moldávia,
com a Buzhak e a Bucovina do Norte integradas na Ucrânia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Romênia tornou-se um estado comunista, sob direito, controle econômico e militar, até o ano de 1958. O governo ditatorial do presidente Nicolae Ceausescu, de 1965 a 1989, foi derrubado com a Revolução Romena de 1989. Muitos dos que derrubaram Ceausescu, na sua maioria sociais democratas, integraram o governo eleito democraticamente em 96, quando Emil Constantinescu foi eleito presidente por uma coligação do centro-direita. No ano de 2000, os sociais-democratas retornaram ao poder com Ion Iliescu. As eleições de 13 de dezembro de 2004 deram a vitória a Traian Băsescu, do Liberal Partido Democrata, através da coalizão da direita, Aliança da Justiça e Verdade. O território atual da Romênia é habitado por diferentes grupos de pessoas, desde a pré-história. Em fevereiro do ano de 2002, durante uma expedição espeleológica nos Cárpatos, foi descoberta uma câmara kárstica, agora chamada de Pestera, QOAC, a Caverna dos Ossos. A tão sonhada Caverna dos Ossos, cheia de restos de ursos das cavernas e um fóssil de crânio humano do sexo masculino, com maxilar adulto, datado por radiocarbono entre 34 e 36 mil anos, o que faz dele um dos fósseis mais antigos de humanos modernos, encontrados até hoje na Europa. Esse crânio apresenta características tanto de humanos modernos quanto de neandertais. De acordo com o artigo de Eric Trinkaus e outros, publicado pelo Proceedings of the National Academy em janeiro de 2007, esses achados sugerem que os dois grupos se mesclaram milhares de anos atrás, e possível que o indivíduo dono do crânio tenha estado entre os primeiros a ocupar o continente. Esses restos são especialmente interessantes porque apresentam uma mistura de características arcaicas de humanos modernos e características morfológicas neandertais.